Bom dia a todos os estudantes de arquitetura e design, os arquitetos que já nos conhecem, aos lojistas parceiros, aos clientes, né, que a gente acabou compartilhando o link para poder assistir essa apresentação de hoje. Agradecer ao NCD por estar nos proporcionando mais esse momento. Falar que a Via House atua no mercado de cortinas e persianas há 27 anos. Nós estamos localizados em Itajaí, na rodovia Oswaldo Reis, Praia Brava. E logo, daqui uns 2 meses, nós vamos estar abrindo a nossa loja, o nosso novo showroom lá em Balneário Camboriú, na 3122, no centro. Então, estou deixando ali o meu e-mail e o meu contato telefônico. Ao longo da palestra, se surgir algumas dúvidas, lógico, tem o chat do próprio YouTube ali, mas se vocês quiserem posteriormente entrar em contato, tá ali, podem anotar. Pois bem, vamos começar então vestindo janelas, né? Aqui, por exemplo, a primeira imagem, nós temos um ambiente com a luz entrando, o sol, e na segunda imagem já vestindo. Notem que da primeira imagem para a segunda imagem você já nota um conforto visual que as persianas vão nos proporcionando, né? Aqui a possibilidade também de você controlar a entrada de luz no teu ambiente, né? Isso torna mais versátil a capacidade de estar integrando com a natureza, né, e os objetos do ambiente. Esse controle, essa possibilidade de você controlar a entrada de luz no seu ambiente que é proporcionado pelas persianas, né, aqui nesse slide também. Aqui sem a persiana e com a nossa persiana, nossa cortina, promovendo uma qualidade visual no ambiente e além de proteger. Mas antes mesmo, aqui com cortinas também, a associação de persiana e cortina de tecido, que traz um aconchego para o ambiente, né? Mas o que eu quero, antes mesmo de adentrar ao próprio conteúdo, é conversar com vocês, arquitetos, designers e os estudantes, né, que vão estar pegando os projetos, que é a preparação da obra. E aí a gente pede uma atenção aos detalhes, né, que a persiana tem que ser vista assim, no início da obra, no início do projeto. Por quê? Porque ela tem dimensões variáveis, nem todas as persianas vão fazer aquela metragem que você quer. Tem que observar muito bem a questão dos cortineiros, né? Quantas obras que a gente pega que não é previsto o cortineiro. O que é o cortineiro? Aquele espaço na sanca que promove, quando a persiana ela é toda levantada, ela se esconda, né? Então, isso é importante. Muitas vezes não se prevê isso. Então, por exemplo, o ideal. Qual é um cortineiro ideal, Eduardo? Qual é o espaçamento ideal de um cortineiro? Um cortineiro de 20 centímetros, né? Um espaçamento de 20 centímetros. Então, quando a gente se prepara para revestir esse vidro e o que a gente precisa ter de detalhes, de observação para poder chegar com o cliente com um resultado final bacana, é importante ter essa visita inicial. Eu lembro muito bem, né, no início desse ano, um cliente comprou um apartamento na planta e veio conversar com a gente já. De antemão ele já queria ver quais são os produtos que seriam interessantes para colocar no apartamento dele. E ele fez a gente entrar em contato com a consultora, com a arquiteta da consultora e verificar os detalhes. Por exemplo, não estava previsto o cortineiro na sacada, onde a gente, antes mesmo de começar a obra, já sinalizou para a arquiteta da consultora e ela já fez as modificações e antecipadamente já passou para todos os moradores. Então, um comprador que pensou no início da obra, pensou nos detalhes, para que quando chegasse lá, porque vai ter o reiki vai atrapalhar na hora do fechamento da cortina, da persiana, e com essa sanca não vai ter mais esse problema. Então são detalhes que são importantes serem vistos antes e que a gente está aqui para ajudar vocês, né? Para fazer essa consultoria, para ir até a obra, né? E outra situação também é o investimento que o cliente vai fazer. Ele já consegue se organizar financeiramente, consegue avaliar quantos % está sendo investido de cortina no total da obra, e ele consegue fazer essa avaliação e aí assim partir para as escolhas. E é aí que a gente vai entrar agora, né, nesse mundo tecnológico e de persianas. Por exemplo, antes mesmo de você
verificar lá com a loja, você tem que provocar esse desejo. E esse desejo, ele é provocado pelo projeto. E a Hunter Douglas, né, que é a nossa parceira das cortinas e persianas, ela disponibiliza, e aqui eu não consegui colocar o QR Code para você acessar os blocos 3D da Hunter Douglas, mas se você acessar agora o Store, né, da Via House, você vai encontrar um QR Code que vai te dar acesso para esse SketchUp, para você promover esse desejo ao cliente. E o que é mais interessante também nesse SketchUp, nesse Blocos 3D? Você tem uma persiana, você escolhe uma persiana, um ambiente lá que tem 4 metros de largura, mas a persiana, ela não faz esses 4 metros, ela só faz 3,5 metros, então ela não deixa você alargar no projeto. Então, ela te coíbe de errar. Então, para você colocar naquela abertura de 4 metros, você vai escolher, até para ter uma questão visual importante e bacana, você vai pegar 2 persianas de 2 metros, né, para casar com o perfil da janela, para não ter esse problema. Então, isso que é interessante nos blocos 3D da Hunter Douglas, ela não te permite errar na medida. Ou provocar um desejo e chegar na hora da obra, não vai dar para colocar essa persiana. Então, isso que é interessante vocês estarem acessando esse QR Code que está no nosso Instagram. Então, vamos entrar agora nas cortinas, né, a Silhouette, que foi o ícone de design em 1991. Nós temos aqui a leveza, e ela tem esse nome Silhouette porque ela tem o formato da silhueta feminina, com a sua abertura e fechamento, né? Olha só, a leveza, a sofisticação. Na tela dela, ela tem um tratamento antiestático que inibe a impregnação de poeiras, tá? Ela é leve, ela é elegante, ela promove o fechamento, privacidade. Então, nas imagens que nós vamos estar verificando aqui, ó, ela torna um ambiente leve, integrado com a paisagem externa. Isso que torna ela sofisticada e, sem contar, que toda a tecnologia dela de dust shielding, que promove a eliminação de poeira. Então, ou seja, a poeira não consegue impregnar nela. Então, isso que é o legal. E no seu fechamento, ela promove a privacidade. É interessante falar aqui também as texturas, cores diversas que nós temos nos nossos catálogos, que vão estar fazendo toda a harmonização com o ambiente. Os níveis de escurecimento, quando ela está fechada, ela promove a privacidade. Isso que é interessante também. Quando ela está aberta, ela, nesse formato ali, ela promove a proteção de 70% dos raios UVA e UVB, que é importante. Você pode deixar o seu ambiente, vou voltar aqui, você pode deixar o seu ambiente aqui aberto, tendo a visibilidade do que está acontecendo lá fora, mas mesmo assim está sendo protegido o ambiente. Aquilo que eu falei, a capacidade que ela tem de promover essa integração com o ambiente externo e mesmo assim protegendo o ambiente. Você sabe que os raios UVA e UVB, onde pegam, eles acabam desbotando, seja piso de madeira, mesa, objetos de arte do seu cliente. Então, o interessante é explicar para eles que eles vão poder ter esse contato com o meio externo e mesmo assim estão sendo protegidos dos raios UVA e UVB. Mais um slide ali para mostrar essa integração. A leveza, né, com que fica o ambiente. Aqui essa harmonização que acontece com o tecido também, com as cortinas, que mais para frente eu vou estar falando para vocês também, que a Hunter Douglas agora está fazendo as cortinas de tecido, né? Então, ela também cabe aqui no projeto, né, fazer essa integração. Por exemplo, olha só um ambiente banheira, né? Então, ao mesmo tempo que ela dá visibilidade, se você bascular ela, você fechar ela, vai te dar privacidade, né? Como está mostrado aqui nesse slide aqui. Olha só, os níveis de fechamento. Eu posso deixar todas essas aletas abertas, você tem essa visibilidade, ela semi-aberta e ela fechada, lhe dando a privacidade.
Então isso é importante mostrar para vocês, essa versatilidade da Silhouette na questão de privacidade, visibilidade, que é importante quando vocês querem estar mostrando o projeto para o cliente. Aí a próxima agora nós temos a Pirouette. Pirouette porque a tela, a lâmina faz uma pirueta, né? Ela segue, né, no mesmo formato ali, ó, olha só, a tela fazendo uma pirueta, o basculamento, ela fechada, ela semi-abrindo e formando uma pirueta na tela. Ao contrário da Silhouette, a Silhouette que era anterior, ela tem duas lâminas, uma na frente e uma atrás, com uma lâmina no meio, e aí faz o basculamento. A Pirouette é só uma lâmina atrás. Então isso que é interessante também. Olha só, os níveis de abertura, fechamento, privacidade, a integração com o ambiente, sofisticação, leveza. Aqui o controle também, se você quer deixar semi-aberta. A Luminette. A Luminette, ela já as aletas dela são já na vertical, enquanto que a Pirouette e a Silhouette é na horizontal, essa já é na vertical e faz as aberturas para as laterais, né? Essa lembra um pouco assim a cortina de tecido na sua abertura, no seu basculamento, né? Olha só, uma suíte com a leveza da Silhouette, né, harmonizando ali com o tapete, com a roupa de cama, com a obra de arte, tornando mais leve um ambiente sofisticado. Aqui, por exemplo, não há necessidade, né, de deixar um cortineiro, né, porque ela tem todo um acabamento sofisticado na parte de cima, mas para aqueles clientes, eu quero integrar uma blackout por trás e mais a pirouette. Então nós temos que pensar aí num cortineiro de 25 centímetros para poder caber o produto que vai dar o blackout e mais a luminette. Então esses detalhes de teto, de cortineiro, de ponto elétrico, tudo isso é importante ver antes da obra. E ver muito antes ainda mesmo até de fazer o projeto, que isso que é importante, essa conversa com os parceiros, né? Então, isso evita muita dor de cabeça depois quando você está lá finalizando a obra, né? Porque, por exemplo, as persianas, cortinas, elas vão ser instaladas quando quase tudo está pronto, limpo, né? Ela é o final, é o que vai vestir a janela, é o que vai dar uma sofisticação, é o que vai trazer a beleza, é o que vai trazer o aconchego para o ambiente. Então, se a gente consegue verificar tudo isso antes no projeto, verificando esses detalhes, a gente, né, diminui dores de cabeça e a gente sabe que no final da obra, muitas vezes na correria, né, alguma coisa ou outra passa batido, o cliente não fica satisfeito, então a gente está aqui para ajudar todos. Olha só, o fechamento, né, em relação à imagem anterior, né? Aqui nós temos trazendo agora para vocês a cortina Twinline. A Twinline também tem essa questão de trazer, de trabalhar com a imagem, as lâminas que se transpassam uma pelas outras, elas trazem um pouco mais de visibilidade ou privacidade. Aqui um ambiente com a Twinline, né? Notem que na realidade a Twinline, ela também veio um pouco para aquele cliente que quer algo bacana, uma cortina que traga sofisticação para o ambiente, mas o investimento dele não é tão alto. Então, a Hunter Douglas tem essa possibilidade em relação a, por exemplo, a Pirouette e a Silhouette. Por isso que até trouxe esse slide aqui, ó. Quanto vale sua vista? Note que a Twinline, ela até te dá uma certa visibilidade, mas, por exemplo, a Silhouette, ela dá uma visibilidade muito melhor, maior, mais leveza. Porém, nós temos elas aqui para poder estar atendendo a todos os tipos de clientes, né? A cortina duet. Essa cortina duet, se eu ter que falar uma coisa para vocês, sinônimo dela é versatilidade. Versatilidade e formatos de acionamento e lugares onde ela pode ser instalada. Por exemplo, olha só a versatilidade dela. Nós temos aqui nessa imagem, né, a duet top-down.
ela abre de baixo para cima e de cima para baixo, deixando só o meio da janela onde a pessoa vai estar para ter a privacidade e, mesmo assim, não deixar entrar luz no ambiente. Então, a Duet é fantástica a esse respeito, né? Aqui, esse slide mostrando as tonalidades, cores, né? E são várias, gente, que vão estar harmonizando com todos os projetos. Aqui, nesse slide, mostrando para vocês o tamanho, as polegadas, né? Nós temos de 10 milímetros, que ela o favo ali é menor, a de 20 milímetros e a de 30 milímetros, tá? Mostrando o tamanho ali da abertura. Aqui mostrando os níveis de escurecimento, né? O legal da Duet é que ela, por ser versátil, e esses favos que ela tem, ela promove conforto acústico, conforto térmico, muito interessante, muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente está com um verão tão prolongado, né? E a gente sabe que o gasto energético é muito grande com os ar-condicionados, né? E por ela ter esses bolsões, ela promove para o ambiente menos perda de calor, né? E o aquecimento que vem do meio externo para o meio interno. Então, ela é bem interessante nesse aspecto. Aqui mostrando o fechamento, né? Os níveis de fechamento, ó. Eu tenho ela translúcida, eu tenho ela blackout também, né? Essa imagem também é interessante e é importante falar, né, e mostrar para o cliente, por exemplo, eu quero a tela blackout da Duet, mas ela vai dar o blackout, depende de como é que ela vai ser instalada. Por exemplo, essa Duet ali foi instalada dentro do vão, né? E dentro do vão gera uma fresta. Agora pense comigo, se a gente fosse instalar ela de parede a parede, do teto ao chão, aí a luminosidade seria menor, né? Que entraria no ambiente. Quando ela é instalada dentro do vão, também esse é um assunto técnico muito importante de ressaltar aqui, não só para os arquitetos atuantes, designers atuantes, mas como os estudantes. Então, quando vocês vão aplicar no projeto, saber a diferença de dentro do vão, que aquele vão é aquele espaço entre a esquadria e o reboco ali da parede. Muitas aberturas têm esse vão. E aí, até por uma questão, alguns clientes preferem dentro do vão, por uma questão estética e até econômica, porque diminui a dimensão da persiana, eles querem colocar dentro do vão, né? Dentro do vão, blackout já não é muito aconselhável, né? Já se fosse uma translúcida, não tem problema nenhuma, porque o que ele não quer é entrar muita luz. Ele quer só essa luz suave entrando, essa luminosidade. Então não tem problema, pode ser dentro do vão. Então isso é importante comentar. Aqui eu estava falando anteriormente da eficiência energética que ela promove, e se vocês notarem, a Duet, ela tem esses bolsões, esses favos, que promove a circulação de ar nela, fazendo com que ela tenha mais eficiência energética, térmica, né? Tanto, por exemplo, quando o sol lá, a temperatura externa está lá, 35 graus, esses 35 graus vão querer passar pela janela de vidro e adentrar o ambiente. Ela bloqueia, ela esbarra essa onda de calor. E aí tornando mais eficiente o teu ar-condicionado. Então, o teu ar-condicionado que teria que estar a 18 graus, fazendo com que ele trabalhasse, né, pesadamente, consumindo uma energia maior, uma energia elétrica maior. Com a Duet, você pode usar um ar-condicionado numa temperatura que não force tanto o teu ar-condicionado, e isso gera no final do mês uma economia na sua conta de luz. Então, tudo isso é tecnologia do tecido, tecnologia do design, né, da própria persiana. Aqui também mostrando a cortina Duet acionamento top-down, né, de baixo para cima, de cima para baixo, utilizado muito em escritórios. A pessoa está naquelas baias de computador lá e ele quer que entre uma luminosidade, quer ter acesso e a visibilidade do meio externo, mas ele também não quer ofuscar na hora do trabalho, né, com o computador na tela do computador. Então ele tem essa possibilidade de subir a parte de baixo, descer a parte de cima e só proteger a parte que ele está ali
trabalhando. Então, tem essa possibilidade. E não só em escritório, né? Estou usando só como exemplo, mas aqui, por exemplo, essa sala, esse living ali, ficou bem bacana. Mais uma vez, essa imagem mostrando ali, ó, ela deixou, nesse caso aqui, a pessoa deixou a luz entrar por cima, mas ela tem a privacidade e os móveis dela estão sendo protegidos. Aqui também, ó, numa área de banheira, interessante, ó, a parte onde a pessoa está ali tomando o seu banho, está com privacidade, mas não deixa de ter esse acesso, essa visibilidade ao ambiente externo e deixar de entrar um pouco de luminosidade. Essa é o dinamismo, esse é o dinamismo da Duet, né? Que ela promove esses formatos de acionamento. Aqui mostrando para vocês o acionamento Duo Light porque ela é duas em uma. Vocês notem ali na imagem que nós temos uma parte da parte de baixo mais fechada e a parte de cima mais transparente. É a tela sheer com uma tela ou blackout ou opaca, fazendo com que você tenha duas em uma. Você pode baixar aquela parte opaca e deixar toda transparente, assim como você pode subir toda aquela parte opaca e esconder a transparente. Então esse dinamismo que a Duet Duo Light promove. Olha só, essa imagem aqui, ó. Duo Light, duas em uma, né? Então dá a sensação de ser a top-down, que era a anterior, mas ela tem uma tela ali transparente que é a sheer. Então isso é bem interessante, e olha só como fica um ambiente que entra luz, é protegido, traz claridade e luminosidade, valoriza o revestimento de parede ali colocado ali do lado, né? Então ela é muito interessante por esse aspecto, né? Aqui a própria Duet agora com um outro tipo de acionamento, né? A Vertiglide, ela abre na vertical. Então, muitas vezes, o cliente, eu não quero ela descendo de cima para baixo, eu quero ela abrindo lateral. E o interessante é que ela faz grandes vãos, né? Eu vou mostrar aqui um vídeo aqui no próximo slide que vai fazer ficar mais interessante. Você já conhecia essas persianas verticais que a gente usou no quarto de hóspedes do Caio no Copan? Elas são feitas de tecido blackout para escurecer o ambiente. São super leves, ficam presas só pelo teto e não precisa de trilho no chão. E aí, curtiu? Me conta. Bacana, né? A versatilidade da Duet e os tipos de acionamento, né? E também tem assim, o recolhimento central, o recolhimento para a lateral esquerda, o recolhimento para a lateral direita, enfim. Aqui a Duet Skylift. Você tem uma área externa que foi fechada com vidro, enfim, entra muita incidência de sol. Tem essa possibilidade também de fazer essa solução de teto, né, da Duet Skylift. Então a Duet é uma das persianas mais versáteis e com os maiores tipos de acionamento da Hunter Douglas, tá? Aqui o conforto acústico, que é importante enfatizar, né? A Duet é utilizada muito em home, né, home theater, ela é utilizada muito em closet, ela é utilizada muito em ambientes que tem questão acústica, né? O próprio home theater, né? O cinema, ela traz esse conforto, né? Ela não faz dissipar tanto o som, então ela traz esse conforto acústico muito interessante, né? Aqui ambientes corporativos, vou dar o fechamento. A fresta entre uma e outra ela é bem pequena, então isso é interessante também. Mais uma vez ali a imagem, mostrando o acionamento top-down. Vamos agora para as telas solares. As telas solares, elas estão vindo com muita tecnologia, né? Que eu vou falar posteriormente, a tecnologia Cool Black, a tecnologia que reduz os plásticos do oceano também, que é a Citex, tá? É uma inovação da Hunter Douglas, já tem um tempo, né? Mas que é interessante falar para vocês. A tela solar, normalmente utilizada muito em ambientes corporativos, né? E aqui cabe ressaltar a qualidade, né, da Hunter Douglas, com os selos
e posteriormente eu vou falar para vocês. Tá? A questão da saúde, né? Porque, pense vocês, os raios UVA e UVB batem no vidro que fazem ele ir para esse produto. Se esse produto, na sua fabricação têxtil, não tem qualidade no produto, né? Muitos trazem chumbo na tela. Então, esse raio UVA UVB que bate no vidro, que vai para a persiana, aquece ela, faz com que libere chumbo para o meio ambiente. Você inspira, depois você tem problema de saúde, você não sabe por que teve esse problema de saúde, né? E aí é aquela situação, né? O barato sai caro. Ah, mas a Hunter Douglas tem um valor agregado alto, Eduardo. Mas é porque tem tecnologia aplicada, tem qualidade, tem garantia. Então tudo isso custa. E a nossa saúde a gente não pode brincar, né? Então olha só, o ambiente também com as rolôs, ela torna um ambiente minimalista, leve, ele, né, atua bem nessa harmonização com o ambiente, né? Aquela tela que eu havia falado anteriormente, a Cool Black, é uma tecnologia que faz com que, por exemplo, a gente quando sai na rua, quando está o dia de sol, você sente, quando você sai com uma camisa branca, a incidência de luz, a refração, faz com que ela aqueça menos. Se você sair com uma camisa preta, você sente bem mais o calor. O que acontece? A tecnologia Cool Black faz com que os tecidos, mesmo escuros, tenham uma eficiência térmica maior. Por que eu estou falando de tecido escuro? Porque, voltando aqui à imagem, a tela branca, ela traz uma opacidade maior para o ambiente externo, enquanto que a tela preta, ela traz mais uma transparência. E muitas vezes, na arquitetura, no design, na harmonização, os clientes estão querendo muito mais tela escura, porém querem essa tela escura com mais eficiência energética. Por isso, a Hunter Douglas desenvolveu essa tecnologia, que é a tecnologia Cool Black. Olha só, o ambiente com uma tela escura, olha só como fica mais transparente, como fica mais visível o ambiente. Então, aliar a visibilidade com a eficiência térmica faz com que a Cool Black seja um diferencial nas rolôs, né? Por exemplo, aqui mostrando para vocês a questão da tecnologia antes mesmo antes da tecnologia e após a tecnologia. A redução, né, em torno de 10 graus ali com a tela Cool Black. Se eu coloco uma tela comum, preta normal, ela não vai ter essa eficiência que tem a Cool Black. Aqui os índices são números, são importantes, depois com calma a gente falar, né, a questão das telas escuras, né, comuns com a comparação com a Cool Black, a tecnologia Cool Black, né, a diferenciação, né, o melhor controle de luz, temperatura, a eficiência energética, tudo isso é importante. Com calma, a gente sabe que essa palestra vai ser gravada e posteriormente vocês vão poder assistir várias vezes, então é interessante vocês olharem com calma. Aqui hoje não tem muito tempo, então é interessante depois ver e os selos de certificação, né, que é importante também, né, ao Ecotex, na produção do tecido, que a quantidade de chumbo que interfere, enfim, tudo isso é importante, todos esses selos de segurança, né, e certificações são importantes vocês verificarem, né, e passar isso para o cliente, falar dessa situação, né, questão da saúde. Aqui mostrando aqui a aplicação da rolô na arquitetura, né, aqui mostrando a tela e a miscelânea que fica, né, a sinergia, né, que é um diálogo da arquitetura. Então, você olhando essas imagens assim, um coloca de uma cor, outro coloca de outra cor, e quando você coloca, por exemplo, a tela escura, você tem uma harmonia melhor e não fica tão ressaltado quando é a tela branca, né? Você pega aquela foto lá esquerda acima, numa visão geral, as telas brancas se ressaltando em relação às telas pretas, né? Então, essa interferência que acontece na arquitetura, quando não é planejado, quando não é visto antes, né? A questão aqui da rolô, né, Citex,
feito com plástico retirado do oceano. Então, isso é uma inovação da Hunter Douglas, que buscou também trabalhar essa questão ecológica, essa responsabilidade ambiental de estar recolhendo, né, do fundo dos oceanos plásticos e colocando na produção de rolotela solar. Então, aquele cliente que valoriza muito isso, é importante falar, né? Eu estou colocando aqui como a rolô, mas esse tecido faz nas rolôs, as romanas, os painéis, a skyline, que aqui pelo tempo a gente não vai poder apresentar todos, a gente está colocando aqui os principais, que é importante, aí a tela, né, a Citex. E agora falando uma novidade que aconteceu ano passado, das cortinas e chales Hunter Douglas. A Hunter Douglas pensou também nessa questão de trazer o aconchego para casa, né? E a Hunter Douglas teve um cuidado muito especial de fazer uma curadoria para verificar os tecidos, as texturas, né? E também a questão de ser exclusivo, né? Já fez toda uma curadoria para verificar tecidos que não tivessem aqui no Brasil, que não fossem já fornecidos por fornecedores brasileiros, que tivesse algo de inovação, né? Então, assim, algo que realmente fizesse a diferença na textura, na sofisticação, no caimento do tecido, na resistência, né? Nos linhos de fio poliéster, que fazem com que as cortinas se tornem mais resistentes, mais duráveis, mas ao mesmo tempo sendo sofisticada, tendo esse apelo para o conforto, para o aconchego. Então a Hunter Douglas agora está produzindo cortina de tecido. Então isso é interessante para fazer a composição da persiana com chale, ou até mesmo aquele cliente que prefere cortina na casa toda, né? Então, trazendo esse luxo, essa sofisticação, são tecidos com tramas, texturas, né? Desde o clássico até o sofisticado, que a gente pode verificar aqui nas imagens que estou passando aqui, né? Notem que as coleções têm todo o nome, né, italiano, né? Firenze, Roma, enfim, são tecidos italianos. O legal aqui é o prazo de entrega, que ele é reduzidíssimo, a garantia, né? Então é todo o selo Hunter Douglas aqui, né, nas cortinas de tecido. E note que torna o ambiente mais aconchegante na composição de persianas com chale. Olha só o caimento, a leveza, a textura. Aqui mostrando para vocês as pregas, né, que tem a cortina. Isso vai depender do cortineiro que você vai estar deixando, né? Lembra sempre disso, do cortineiro, que é importante, né? Prega wave, a prega macho, o franzido, né? O acabamento inferior, que é a barra, né? A barra de 2 centímetros, onde que eu vou colocar, de 15 centímetros, de 30 centímetros, né? Prazo de entrega, que é diferenciado, que eu acabei de falar, né? O acabamento industrial e padronizado. Ali, mais uma vez, a harmonização da silhuete com as cortinas, tornando o ambiente agradável, sofisticado e não deixando ter o aconchego, né, da cortina. Aqui, para a gente estar finalizando a questão da tecnologia, isso é importante, né, falar para vocês. Make every day better with Smart Shades. Shades automatically adjust when you want them to. Morning, noon, and night, according to a schedule you set. Enjoy privacy when you want it, and enhance security when you're away. Maximize energy efficiency by scheduling shades to be in the best positions for keeping out harsh summer rays or for blocking winter heat loss. Smart Shades have cord-free control, providing a safer home for kids and pets. Use the scheduling feature to have your shades adjust automatically or control them manually through the app, the remote, or your smart speaker. With Hunter Douglas window fashions, you can live beautifully in extraordinary comfort, convenience, and style. Aqui mostrando a automação que a própria Hunter Douglas traz nessas motorizações, né?
você poder controlar pelo tablet, pelo teu celular, né? O comando de voz, a Alexa, né? Cada vez mais a gente sabe que a população mundial está indo para a questão das tecnologias, IA, né? Aqui a nova geração PowerView, os controles com designers sofisticados, com as possibilidades de cores para você estar harmonizando ali com o ambiente, né? Olha só, né? Ela vira uma peça de arte na sua casa, né? Que fica bem interessante. Aqui as cores, os fundos brancos, fundos pretos, tá? Aqui mostrando para vocês as cenas que vocês podem criar mesmo na própria automação, né? Que ela traz consigo em sua motorização, né? Então seria isso, pessoal. Peço desculpas, correr um pouquinho ali em alguns assuntos, mas eu queria deixar aqui para vocês as portas da Via House abertas para vocês, né, em Itajaí, na Praia Brava, e futuramente daqui uns 2 meses em Balneário Camboriú, né, pedir para aqueles profissionais, os estudantes, acessarem lá o Instagram da Via House e verificar lá o QR Code, e aquele QR Code vai jogar vocês para os SketchUps, para vocês estarem colocando os blocos 3D da Hunter Douglas nos seus projetos. Muito obrigado, e seria isso.